Então, muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo Assistencial Francisco de Assis. Hoje que é dia 25 de junho de 2022. E a palestra de hoje tem o tema de mediunidade e cuidados. O nosso palestrante, nosso querido amigo aí, Aldo Dias, a qual dou as boas-vindas novamente. Obrigado. E para começar, então, os nossos trabalhos, eu trouxe um texto do Reformador, de março de 1969. Tá? Ele foi publicado no livro Segue-me, tá? Na Seara Mediúnica. Todo médium trazido à seara espírita cristã para fins determinados está obedecendo de maneira indireta aos desígnios dos mensageiros de Jesus, que conferem recursos e oportunidades de trabalho a cada um, conforme as suas aptidões e necessidades. Situado entre os irmãos encarnados que lhe pedem amparo, e os benfeitores desencarnados que lhe esperam a colaboração, é razoável pergunte cada medianeiro a si próprio na esfera dos serviços consagrados ao bem. Um operário fiel ao dever ou um amigo desprevenido de responsabilidade que aparece na oficina apenas de quando em quando, com evidente menosprezo dos compromissos assumidos? Uma fonte de paciência ou um espinheiro de irritação? Um engenho pronto para entrar em atividade ou um aparelho destrambelhado, habitualmente reclamando conserto? Um colaborador das boas horas ou um agente de pessimismo congelando as energias do grupo? Um instrumento do bem ou um canal para as influências menos felizes? Um companheiro no auxílio aos outros ou um tarefeiro que somente busca as próprias obrigações quando a enfermidade ou a provação lhe batem à porta? Um tronco para esteio firme dos irmãos que passam cansados e sofredores nos caminhos da vida? Ou uma sensitiva que se fecha em melindres ao toque da primeira contrariedade? Uma alavanca de apoio ou uma escora sem qualquer resistência? Pergunte o médium a si mesmo o que representa ele na equipe de ação, que foi chamado a integrar, e reconhecerá facilmente o que tem sido e o que pode ser à frente do próximo, a fim de que os talentos mediúnicos, por empréstimo do Senhor, não lhe brilhem na vida em vão. Então, meus queridos, diante desse convite, né, eu convido também a todos, nesse momento, para fechar os olhos. E vamos imaginar que estejamos lá no Gaspa, no nosso salão aberto, em meio à natureza, com os nossos queridos irmãos, companheiros de jornada, que nos recebem todos os sábados, com um sorriso, com um abraço, com mãos que trazem conforto. Imaginemos, em meio a tudo isso, a figura de Jesus, sempre doce, sempre sereno, mas muito firme nas suas colocações. O Mestre nos espera e nos conduz até Deus, nosso Pai. Que nesta manhã de sábado, com a ajuda do nosso irmão Aulos, possamos entender um pouco mais desse trabalho que é a caridade, que é a mediunidade, e como podemos aproveitar todas as horas, todos os minutos, todos os dias da nossa existência
da nossa permanência nessa escola que é o planeta Terra, para que possamos ser pessoas melhores e para que possamos, a partir daí, ajudar na caminhada também dos nossos irmãos, daqueles próximos a nós e daqueles nem tão próximos, mas que passam pelos nossos caminhos, por amor ou por desavença. Que Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai querido, e os benfeitores espirituais dessa casa, nesse sábado glorioso, estejam conosco, olhando por nós, nos iluminando, abrindo os nossos corações e nossa mente. E assim, é com muita alegria que pedimos permissão para iniciar os trabalhos de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. E assim, meus queridos, então, eu passo a palavra para o nosso irmão Alves e vamos lá. Bom dia, Andréia, agradeço, linda a sua prece inicial, a leitura também muito importante aí, vem colaborar e ajudar bastante na nossa fala, na explanação de hoje, né? Bom, meus queridos amigos, é um grande prazer, né, e uma alegria imensa estar junto com vocês novamente hoje aqui, não nos modelos convencionais, como eu falava agora há pouco, com a Andréia, com o Renato, com os colegas, mas principalmente por sabermos que estamos dando continuidade, né, no nosso trabalho, que é tão importante para a gente. E todos nós temos um intuito, né? O intuito de aprender, né, de absorver mais as mensagens do plano superior. E essa doutrina, que é consoladora, né, que nos leva a essas reflexões, como foi dito aí nas palavras iniciais da Andréia, né, nos leva a mudanças, ela nos leva a rever esse homem velho que há dentro de nós, né? Ela nos leva a sermos mais prudentes, para que a gente consiga ter uma visão mais ampliada, uma visão modificada, né? Mas isso a longo prazo, não é uma mudança imediatista, porque a gente sabe que a nossa jornada ela ainda será longa e árdua, não é verdade? Mas ela depende também, e principalmente, de nós, e o quanto nós iremos conseguir atenuar essa jornada ou não. Então, graças à benevolência do nosso Pai Celestial, nós estamos aqui reunidos em nome do seu amor, para podermos aprender a servir e também aprendermos a amar. Eu quero destacar as palavras iniciais, na abertura da minha fala, do nosso benfeitor e amigo espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, quando ele diz que a mediunidade ela é uma condição espiritual. Ela é uma condição espiritual que tem uma grande ligação, um grande nexo com o nosso passado. E é preciso que nós nos mantenhamos valorosos, pacientes nesse serviço. Porque a nossa a nossa transformação, ela é bem gradativa, né? E nós devemos ajudar a nós mesmos. Portanto, a mediunidade, ela é aquela luz que nos foi prometida pelo Mestre. E Emmanuel confirma dizendo assim, ó, a mediunidade, ela é um tributo celeste para o serviço de renovação do mundo corpóreo. Então, gente, o estudo da manhã de hoje, ela fala precisamente sobre a mediunidade. Ela fala sobre a missão da mediunidade como uma oportunidade de aprendizado e também como um elemento renovador
dessa condição moral de nós, homens, aqui encarnados. Sendo que a mediunidade era uma grande fonte enriquecedora dos valores de inteligência, dos valores de benevolência, dos valores de nobreza, que vão nos edificar, ou pelo menos contribuirão com a nossa edificação. E a gente começa a perceber que é possível a gente entender, é possível que a gente compreenda que a prática da mediunidade, sem uma orientação doutrinária, sem o esclarecimento do Evangelho, ela não prepara o trabalhador para poder exercer a mediunidade. E vale sempre lembrar, é muito importante, os amigos espirituais estão sempre nos lembrando, que a mediunidade, gente, ela não se limita apenas às reuniões mediúnicas, como a gente comumente vê nas obras, né? As reuniões mediúnicas, onde os médios desenvolvem a sua condição. Não. Nós temos muitos exemplos, várias situações onde a mediunidade é exercida fora das reuniões mediúnicas. E a gente vai até aprofundar isso um pouquinho mais lá para frente. Mas é sempre válido lembrar essa situação. E como foi pedido para mim, né, pela Andréia, com muita propriedade, em paralelo ao nosso tema, eu quero fazer uma pequena correlação com a parábola das virgens prudentes, ou a parábola das 10 virgens, né? Que se não for uma das mais conhecidas parábolas de Jesus, talvez seja a mais conhecida, porque ela tem um contexto muito representativo, né? E essa parábola, ela tem um aspecto que ela merece uma atenção especial, né? Que é uma virtude, que é a prudência, que é a precaução. E de acordo com Mateus, lá no capítulo 25, essa parábola, ela é uma sequência, né? Entre outras tantas parábolas que existem, para uma pergunta que tem no próprio Evangelho de Mateus. E lá no Evangelho de Mateus, também no capítulo 25, ele falava que Cristo, ele estava sentado lá no Monte das Oliveiras. E os seus discípulos, todos admirados com os seus exemplos, com as suas colocações, com os seus ensinamentos, eles se aproximaram do mestre e então perguntaram: Mestre, qual será o sinal do teu retorno? E qual será o sinal do fim do mundo? Aí, gente, repara que essa fala específica dos discípulos, essa pergunta para o mestre, ela tem uma conexão, ela faz um link direto com a última fala do Cristo lá na parábola das 10 virgens, que é a parábola que nós estamos tratando hoje. Que falava assim, ó, portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. E é essa sequência dessas respostas para a pergunta, lá no Evangelho de Mateus, como eu falei para vocês, ela é uma sequência de parábolas. Ela está presente lá na parábola da figueira, na parábola do servo fiel. E qual a relação que a gente faz com tudo isso? É que Cristo nos faz um convite. O mestre fala assim, gente, fiquem atentos. Fiquem atentos, porque ninguém irá ao Pai senão por mim. Modifiquem-se, transformem-se, trabalhem na sua vinha, enfrentem suas dificuldades, que eu os ajudarei. Então, a gente começa a compreender, fazendo a ligação em todas essas falas, que a parábola das 10 virgens, ela reforça o convite a quê? A nossa prontidão, a nossa prontificação
perante o nosso desconhecimento da nossa vida futura. A parábola, gente, ela não é uma crítica às virgens que dormiram. Se bem que os dois grupos, né, as virgens nécias e as virgens preparadas, dormiram. Mas é uma crítica por elas estarem necessariamente despreparadas. Não é isso? Lembrando lá da parábola, eu não vou relatá-la aqui por completo, mas enfim, fazendo um paralelo aqui com a nossa fala de hoje. E eu trago uma primeira reflexão, né, para nós começarmos a fazer uma análise aprofundada. E nós? Estamos preparados? Cristo nos convida. Cristo já está nos alertando. E os médios? Os médiums estão preparados para servir? A gente pode começar a ter bastante questionamento em torno dessas falas, mas para nos auxiliar a compreender, eu busquei o auxílio, eu busquei ajuda para responder essa pergunta lá na obra Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva. E o Martins Peralva, ele nos ensina assim, ó, a mediunidade, quando ela é exercida em nome do Cristo e sob a responsabilidade da doutrina espírita, ela será sempre um instrumento de edificação para quem tem essa propriedade. Uma vez que por ela os aflitos serão consolados, os enfermos serão curados e os ignorantes serão esclarecidos. Então vejam que a mediunidade, gente, ela é uma oportunidade. Ela é uma oportunidade de servir, é uma oportunidade de ajudar, é uma oportunidade de consolar. E não menos importante, era uma oportunidade de esclarecer ambos, os dois lados. Não é verdade? E Emmanuel, lá no Consolador, ele diz que a maior necessidade do evangelho, perdão, a melhor necessidade do médium é evangelizar-se. Evangelizar-se antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias. Para quê? Para que tenhamos discernimento, para que tenhamos consubstanciamento, respaldo, orientação dos amigos benfeitores. Gente, existe um outro grande exponencial, um grande autor, o qual nos referimos continuamente a respeito desse tema, mediunidade, que é o Manuel Filomeno de Miranda, que eu particularmente gosto muito das suas obras. E lá na obra dele, que chama-se Qualidade na Prática Mediúnica, ele faz uma severa advertência. E ele diz: educar é dever que o médium deve se comprometer intimamente a fim de não se estacionar. Então veja que as advertências continuamente, os alertas continuamente são nos dados. A oportunidade nos é dada. Então olha que gratificante. Enquanto médiuns, podemos exercitar essa atividade e, da mesma forma, nós estamos nos prontificando, né, a ofertar o Evangelho como um recurso terapêutico aos necessitados, aos desolados, aos sofredores. Quer ver uma coisa? Basta que nós nos recordemos de como que Jesus tratava aqueles que o procuravam. Com palavras consoladoras, com palavras renovadoras, palavras esclarecedoras, mas sempre com vigor.
Porque Jesus, ele é o exemplo de educador das almas. E é por isso, gente, que André Luiz, lá em Mecanismos da Mediunidade, ele também nos adverte. Burilemo-nos. A mediunidade, à luz da doutrina espírita, revive a doutrina de Jesus. É o legado que ele nos deixou. É o que ele nos proporcionou e nos convida a exercermos, cada qual com as suas atividades. É a nossa vinha. E como eu sempre gosto de colocar, né, de trazer dentro dos meus estudos, eu gosto de contextualizar um pouquinho, para que a gente facilite mais a compreensão, né? E buscando nos livros aqui, no auxílio das obras doutrinárias, eu trouxe um pouquinho do contexto histórico da mediunidade para que a gente possa visualizar melhor, complementar melhor o nosso entendimento. Então, a gente sabe que a mediunidade ela sempre esteve presente na história de nós, homens, né? E essa relação entre os dois mundos, tanto o mundo material, aqui, nosso, dos homens encarnados, quanto o mundo espiritual, das esferas espirituais, né? Ela tem sido registrada aí pelos anais da história. E a própria história, ela nos mostra que a presença da mediunidade, ela sempre esteve presente na vida social, na vida política, né, da nossa sociedade, mas principalmente na vida religiosa. Quer ver uma coisa? Eu trouxe aqui alguns fatos que evidenciam a presença do plano invisível, né, das esferas superiores ao longo da história. E eu quero começar com o exemplo de Moisés. Moisés, que recebeu dos céus a tábua dos 10 mandamentos, onde que por intermédio de uma vontade superior, uma vontade divina, ele é chamado ao despertamento moral dos povos. Quer outro exemplo? Vamos recorrer a um grande filósofo, o Sócrates. Gente, Sócrates, ele era continuamente orientado pelo seu guia espiritual. Sócrates foi um grande precursor do cristianismo. E ele disse: desde a minha infância, graças a esse favor celeste, eu sou seguido por um ser quase divino, cuja voz me impede que eu faça esta ou aquela atitude. Olha que legal, né? Manifestações mediúnicas. Uma das mais bonitas, e não menos importante, é Paulo de Tarso. As portas de Damasco, quando ele teve a visão do Nazareno, aquela luz clarificando, né? Aquela grande iluminação, e dessa forma ele se converteu em um apóstolo que intercede pelo Mestre. Não menos interessante, nós temos aqui uma grande personagem da história francesa, Joana d'Arc. Joana d'Arc sempre foi orientada pelas vozes do céu. Ela que assumiu uma grande missão, a missão de libertar sua pátria do jugo dos ingleses. A Joana ainda foi perseguida, considerada herege, e foi submetida ao sacrifício da Santa Inquisição. Mas mesmo no momento extremo, perto da sua morte, ela afirmou ter ouvido vozes de espíritos de outro plano.
Outro personagem também que eu queria destacar é Catarina da Rússia, né? Um grande personagem da história, chamada de Catarina Grande, a grande déspota, lá na época do Iluminismo. A Catarina foi chamada às pressas pelos seus servos, né? Lá no salão, por eles estarem vendo um fantasma sósia da rainha. Era uma entidade que estava materializada, centrada no seu trono. E toda a guarda da realeza estava ali de prontidão, achando que, de fato, ela era a rainha. E os guardas, sem nada entenderem, dispararam 2 tiros a queima-roupa. E o fantasma foi-se e não deixou nenhum sinal. Outra história interessante que eu quero relatar aqui é de Abraham Lincoln, né? Um presidente americano dos Estados Unidos, do século XIX. Abraham Lincoln, ele já realizava sessões espíritas lá na Casa Branca. O próprio Abraham Lincoln, ele tinha faculdades mediúnicas, a ponto dele saber ou de antever a sua própria morte, que ocorreu necessariamente no dia 15 de abril de 1865. E as obras também, gente, elas nos apresentam aqui uma história interessante de Nero, grande imperador, né? Nos últimos dias, antes dele vir a falecer, ele foi levado para fora do corpo. E próximo a ele estava a sua mãe, a Agripina, e também estava a sua esposa, a Otávia, sendo que foi o próprio Nero que mandou assassinar as duas. E essas duas depois tornaram-se suas obsessoras algozes. Gente, os profetas Jeremias, Isaías, Abraão, Isaac, Salomão, todos eles profetizaram. Mas eles faziam isso de uma forma inconsciente. Porque naquele momento eles não tinham conhecimento da lei. Qual lei? A lei verdadeira, a verdadeira lei, que estava por trás desse fenômeno. E se nós formos buscar na história, nós vamos ver vários outros também que profetizaram. Maomé, Confúcio, Buda. A história nos traz muitos relatos. Mas trazendo para dentro do contexto doutrinário, que é, de fato, o que nos importa no estudo de hoje, eu recorri à introdução do livro Mecanismos da Mediunidade, onde o Emmanuel ele faz grandes considerações, né, de grande valor a André Luiz, elogia ele em torno do esforço, da dedicação, do estudo do André Luiz para colaborar no esclarecimento dos problemas em torno da mediunidade. E esses problemas, nós sabemos que eles são cada vez mais inquietantes, né? Causam um pouco de desconforto nesta vida tão agitada, tão conturbada do mundo atual. O próprio Manuel Filomeno, ele afirma que a mediunidade ela é um instrumento. É um instrumento onde pode transformar os vínculos de luz entre o céu e a terra. E ele diz também que Jesus, ele é o benfeitor maior, que mais honrou a mediunidade aqui nesse mundo. É o exemplo maior que nós temos. Olha só, o que o Cristo deixou para a gente de legado em relação à mediunidade? Nos efeitos físicos, né, materiais, ele transformou a água em vinho lá nas bodas de Canaã. Com relação às atividades de cura,
são inúmeras, né? Ele deu passe, ele socorreu os cegos, né? Fez os paralíticos andarem, reconstruiu a saúde de tantos leprosos, enfermos, necessitados. Jesus caminha sobre a água, levitando. Ele dignifica a mediunidade justamente na tarefa de desobsessão, quando ele instrui, quando ele consola os desencarnados, materializando, transfigurando-se ao lado daqueles espíritos radiantes, benfeitores. Jesus também multiplica os pães, multiplica os peixes para saciar a fome da multidão. E não podemos deixar de lembrar também que quando Jesus foi crucificado, ele voltou. E apareceu para Maria e para as demais mulheres que estavam ali presentes e disse: e meu Pai mandará sobre vós o Espírito da Verdade. Então, gente, se passaram aí mais de 2000 anos, né? E as vozes dos planos superiores, aí do plano superior, continuam se manifestando. Não parou, né? É incessante. E os homens que tinham o poder de cura, né? Tinham o poder de interceder sobre as enfermidades, eles eram considerados feiticeiros. E os espíritos, e os outros homens que falavam com os espíritos e que curava os dementados, eles eram chamados de bruxos. Gente, bruxo ou feiticeiro, eles foram perseguidos pela Igreja Católica. E essa própria igreja já reconhecia os poderes do plano superior. Lá nos grandes artistas, nos grandes escultores, nos grandes pintores, mestres da arte, Leonardo da Vinci, Rafael, os que foram chamados de gênios, né? Os inspiradores, mestres da música, da poesia, da literatura. E essa comunicação, gente, entre os vivos e os que já desencarnaram, ela teve que se submeter a um processo lento, gradativo, de evolução. E essa história desse processo gradativo acompanha a própria evolução do Espiritismo. Nós já sabemos como que se foi a codificação. Lá no século XIX, em Huddersville, lá nos Estados Unidos, né, iniciou-se na casa das irmãs Fox os fenômenos espíritas, que despertou tanto a atenção ali dos estudiosos, dos pesquisadores. E entre esses estudiosos que estavam presentes, estava lá o mestre leonês Hippolyte Denisard Rivail, que recebeu orientações para estudar o verdadeiro sentido dessas manifestações. E aí, o professor Rivail conseguiu compilar todo esse estudo, todo esse entendimento, essa compreensão, para que isso fosse explicado, para que fosse organizado de forma sistemática dentro de um livro que tanto nos ajuda e contribui para o nosso esclarecimento, que é o Livro dos Médiuns, onde ele consegue aprofundar e analisar em meandres todo esse aspecto, todo esse assunto, e nos orientar na prática como devemos fazer. Nós já sabemos que médium, ele quer dizer um intermediário dos dois mundos. E a espiritualidade, gente, não é privilégio de nenhuma religião, de nenhum povo. Não é porque somos espíritas que temos o privilégio de aprendermos a desenvolver, sob a ótica da doutrina, a mediunidade. De forma nenhuma. Ela se manifesta em toda e qualquer esfera social. E o próprio Paulo de Tarso,
ele nos adverte. Olha, ele diz assim: cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. A um, o Espírito dá a palavra de sabedoria. A outro, dá o poder de cura. Então, eu recorri a outra obra do André Luiz, que tanto nos esclarece, né? Onde, coincidentemente, um homônimo meu, o mentor espiritual Aulus, ele nos alerta. A mediunidade, ela é um problema dos mais sugestivos no mundo atual. Aproxima-se o homem da era do espírito, sob a luz da religião cósmica do amor e da sabedoria. E, de certo, precisa de cooperação, a fim de que se habilite o entendimento. E é por essa razão, gente, que todo médium deve exercitar a humildade, o desprendimento. Todo médium deve ser um homem de bem, conforme foi esclarecido pelo Kardec lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E devemos usar essa ferramenta de trabalho em benefício do próximo. Nós devemos ser um intérprete fiel, né? Fidedigno das mensagens espíritas, ou melhor, das mensagens espirituais. Devemos aprender a renunciar a nós mesmos, pegar a nossa cruz e servir. Não é a mediunidade, gente, que vai nos distinguir enquanto médiuns, mas é aquilo que vamos fazer dela. Isso vai nos distinguir. Essa é a verdadeira capacidade que nós devemos trabalhar e desenvolver. Seja qual for o talento, busque primeiro o bem. Nós devemos utilizar a força mediúnica, ajudando, educando, amparando e servindo no auxílio do nosso próximo. Porque o bem que nós fizermos vai retornar para o nosso caminho. Não devemos fazer ao próximo o que não queremos que façam com nós mesmos. Gente, não existe um médium maior ou inferior ao outro. Ah, porque Divaldo é um médium de grande excelência. Porque o Chico era um médium de grande magnitude. Desenvolveu, aprendeu, educou-se, buscou aperfeiçoar. É isso que nós devemos fazer. Mas nenhum de nós está livre de erros. O que nos difere uma das outras pessoas? As escolhas que eu faço. As orientações que eu assimilo. A fé equivocada. A minha convicção precipitada. De nada vale aqueles médios que produzem apenas fenômenos. É materialização, o uso do fluido cósmico. O que difere, o que tem que prevalecer é a responsabilidade em cima desses dons que eu tenho. Em cima do que eu vou fazer, em cima de como eu vou utilizá-lo. Gente, todos os médios são operários, são trabalhadores da construção espírita. E, da mesma forma, merecem o nosso respeito. Os médiuns esclarecedores, que socorrem os nossos irmãos obsidiados, estão fazendo a mesma coisa, uma obra similar. Aos que aqui encarnados usam de forma
apropriada o dom da palavra. Da mesma forma, aqueles que são médiuns videntes, aos médiuns ouvintes, aos médiuns psicofônicos. Quer um exemplo? Nós não temos, por exemplo, dentro das casas espíritas, o trabalho de diálogo fraterno. São ouvintes. Nós não temos o trabalho do passe. São médiuns que trocam energias, trocam fluidos, né? Gente, o trabalho cristão, nós sabemos, não existe privilégio para ninguém. Todos que trabalham para o bem são dignificados. E a cada médium é disponibilizado uma oportunidade de trabalho, de acordo com suas características, de acordo com as suas qualidades, as habilidades que ele vai desenvolver. Então, vamos procurar nos educar, estudar, nos esclarecer, com auxílio da doutrina espírita, porque é essa doutrina consoladora, né, que nos traz uma luz, um norte, em nome do nosso Cristo, em nome do nosso Mestre. E essa luz, ela é capaz de nos clarear, de nos abrilhantar, né, a razão, a lógica, a consciência, quando a nossa mente ela está turva, sob ali o domínio das trevas, dos espíritos malfeitores. Vamos procurar educar a nossa palavra, aprimorar a nossa ação, aperfeiçoar nós mesmos, todos os dias. É um exercício, uma tarefa. Vamos procurar aperfeiçoar a cura das nossas imperfeições. Sabe qual é a solução? Trabalho. E trabalhar de novo. Se está cansado, trabalha mais um pouco. Cooperar junto daqueles espíritos benfeitores que Jesus confiou a sua tarefa. Termos uma conduta retilínea nas obras do bem, nas leis morais. Sabe quando que nós sabemos que estamos fazendo errado? Quando nos desviamos das leis superiores. Vamos procurar não fazer da mediunidade uma idolatria. Aqui na doutrina espírita, a gente aprende que é preciso estudar, aprender, entender, para que a gente consiga desenvolver. A tarefa mediúnica, ela não brota, ela não surgiu. Ela é desenvolvida, é uma habilidade. Ela exige burilamento, né? É esmerilar mesmo, trabalhar, disciplina, renúncia, dor, suor, trabalho. Então, gente, nosso tempo já avançou, passa muito rápido. Partindo então para as palavras finais, eu quero trazer uma passagem, novamente lá de André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, onde o André ele foi novamente orientado pelo benfeitor Aulos a assistir uma palestra. E o palestrante, ele dizia assim, ó, erga-se a casa, ergue-se a casa, elemento a elemento, tijolo por tijolo. Seja qual for a sua dificuldade psíquica, não fuja do trabalho. O estudo ilumina, mas só a caridade sustenta. Não nos sintamos cansados da luta. Sirvamos. E a mediunidade
com expressivo conteúdo de provação, será para nós o caminho sublime para o nosso campo de paz e luz. Gente, muito obrigado. Essas palavras que eu queria trazer na nossa manhã de hoje. É uma pena que passa tão rápido, né, Andréia? Mas, enfim, eu espero ter contribuído, ajudado um pouquinho aí no esclarecimento, né? E que Jesus possa estar com vocês, nos lares de vocês, acompanhando a todos nós. Maria Inês, obrigado, Renato, a todos. Fiquem com Deus. Então, eu convido agora para o nosso encerramento, que o nosso irmão Renato faça a nossa prece. Vamos lá, Renatinho? Vamos, então, todos juntos, num só pensamento, elevarmos nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso divino mestre, médium de Deus. Gratidão, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Quantas bênçãos, quanto aprendizado que nós temos a oportunidade de ter para que possamos crescer, para que possamos nos melhorarmos, superar o homem velho que ainda persistem em nossas almas. Mediunidade, Senhor, que oportunidade linda que o Senhor nos dá para que possamos levar as vozes dos espíritos trabalhadores da seara de Jesus a todos os cantos do nosso planeta. Quanto alívio, Senhor, que nós vimos aqueles irmãos que sofrem nos dois planos. Quanto consolo que podemos, Senhor, realizar através da mediunidade. Nós vimos nosso irmão Aulos falar sobre uma irmã que está passando por grandes dificuldades. Quantos irmãos e irmãs estão passando pela mesma situação ou semelhante, que precisam do amparo, do amor de todos nós, que todos possam receber as nossas vibrações de amor e carinho para esses irmãos que estão passando por problemas emocionais difíceis. Mas sabemos nós, Senhor, que Tu nunca nos desamparas, que o Senhor está sempre de braços abertos, nos esperando para que possamos ter força e coragem para a nossa luta evolutiva, desenvolvendo o amor ao próximo, a tolerância, o perdão e a caridade. E com o coração, Senhor, feliz de podermos ter conhecimento dessa doutrina maravilhosa que nos mandaste. É a terceira revelação para impulsionar nosso planeta, as transformações necessárias para o mundo de regeneração, onde o amor e a bondade vai preponderar. E vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou em louvor ao Pai. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, à medida que perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixeis cair quando em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Assim seja, graças a Deus.